Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou ao deserto durante 40 dias. E ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, estamos celebrando a Quaresma do ano de 2021. Uma Quaresma em meio a uma pandemia que se prolonga. E mais do que nunca, somos chamados por Deus a escutar os apelos que a própria espiritualidade da Quaresma nos sugere. Gosto de lembrar, porque muitos perderam a quarta-feira de cinzas. E muitos só acordam que é Quaresma no primeiro domingo da Quaresma. Por isso sempre faço algumas lembranças e algumas conexões para dar esse início para quem já estava, que se fortaleça. Para quem ainda não entrou, que se deixe conduzir, como nos diz o profeta Joel. É o tempo favorável para se deixar conduzir por Deus. Veja o verbo, deixar-se conduzir. Não requer muito esforço, requer se deixar nas mãos de Deus. Queridos irmãos, o Papa Francisco nos lembrava o que sempre aqui se diz, que a Quaresma é um deserto. É ir ao deserto com Jesus. Não sei se você já se deu conta que o Evangelho sempre no primeiro domingo da Quaresma é a tentação de Cristo. Claro que esse ano com uma particularidade, é do Evangelho de Marcos, que difere de Mateus e difere de Lucas. Mas sempre é a tentação. Mas a grande mensagem é que eu e você nos deixemos conduzir para o deserto, lugar de silêncio. Deserto, lugar de ouvir a voz interior. Deserto, o lugar de irmos ao que é essencial. Deserto, Quaresma, um tempo de ficarmos mais reflexivos. Não é ficar naquilo que é pecado, que não pode fazer. Não se trata disso. É qual a graça posso receber, quais as bênçãos eu posso ter, o quanto eu posso ser melhor, mais santo, convertido. É esse o nosso questionamento, pelo menos é isso que deveríamos desejar. Entrar na Quaresma e viver 40 dias. 40 dias voltados para Deus. Filhos queridos, hoje a liturgia, como eu disse, nos fala de dois grandes personagens. Se você escutou a primeira leitura, fala de um personagem chamado Arthur Liebengott. Vou dar uma dica. Dilúvio, arca, Noé. Amém. Noé. E o Evangelho nos fala
de Jesus Cristo. Mas por que essa primeira leitura do Gênesis? Porque Noé nos é apresentado hoje como uma prefiguração do Cristo. E o que aconteceu com Noé deveria acontecer conosco. Qual era a situação de Noé? Para quem já leu, ouviu a história de Noé no capítulo 6, quando começa do Gênesis, Noé é um homem que vive numa sociedade violenta, e a violência impede que o plano de Deus aconteça. Noé vive numa sociedade que não teme a Deus, tanto que quando ele começa a construção da arca, eles desdém, eles o ridicularizam. E quantos de nós, ou quanto hoje o cristianismo é ridicularizado, o quanto se usa certas coisas para ridicularizar o próprio Cristo, como isso aí é anacrônico, isso aí já passou, isso aí é do tempo dos antigos, isso aí já não vale mais para hoje. Eu não vou seguir essa igreja que ela cheira naftalina, esses evangelhos, que podem acrescentar no mundo? Era assim que vivia Noé. Noé recebeu uma missão, mas o interessante é que ele foi tentado. Ele foi também tentado a desistir do projeto de Deus, mas ele se manteve firme, ridicularizado, mas firme, debochado, mas firme. O ignoraram. Ele não compactuou com a violência, ele não compactuou com a embriaguez. Como diz no livro do Gênesis, eles se embriagavam e se davam em casamento como se nada estava acontecendo e o dilúvio chegando. Noé foi um homem que se preservou em Deus, e ele percebeu em Deus um recomeço. Por isso a primeira leitura não quer falar que o dilúvio foi um castigo de Deus. É o contrário, que quando o povo se perdeu, Deus amou e ama tanta humanidade, que pegou alguns e colocou na barca, aqueles que quiseram, e começou uma nova criação. Nós temos sobre o dilúvio uma visão errada. Sempre pensamos no dilúvio, castigo de Deus. Deus ama, Deus não quer a morte, Deus quer a vida. É claro que interpretaram essa catástrofe, interpretaram esse fato para ver como os homens foram punidos, mas punidos pela sua desobediência, pelas suas próprias catástrofes. É a mesma coisa, nós estamos vivendo uma pandemia e dizer que Deus mandou essa pandemia para matar, para dizimar, que Deus mandou a guerra para dizimar. Deus não mandou, não. O que não é da natureza, o homem fabrica e o homem se destrói. Portanto, a primeira leitura tem essa grande mensagem, que quando o homem se perdeu, bastou um, Noé, seguir a Deus, que Deus pegou. Depois Pedro vai falar que eram 8, não sei como ele chegou nesse número, mas disse lá, 8 pessoas. Mas pegou e um casal de cada animal, colocou numa arca e salvou, recriou, mostrou amor. Deus não aceita a morte, a destruição. A primeira leitura, no final, já estamos no final do dilúvio, fala de uma grande aliança feita, não com o povo de Israel, aliança feita com toda a humanidade. Qual foi a aliança? Qual foi o sinal da aliança? A risca? A pomba? Não. A circuncisão? Não, a circuncisão foi do povo de Israel. Foi o arco-íris, sinal de paz, paz entre os homens, paz de uma humanidade recriada. O arco-íris como sinal entre essa aliança, entre Deus, a humanidade e Deus. E Deus dizendo, mesmo que vocês não me amem, mesmo que vocês me virem as costas e sejam maus, eu os amo.
É lindo esse texto, visto nessa ótica. Por isso, o Salmo vai reforçar: verdade e amor são os caminhos do Senhor. Como podemos dizer que verdade e amor são os caminhos do Senhor, se tivermos uma visão deturpada de Deus, como se tinha no Antigo Testamento, dos povos também pagãos, que Deus usava o arco-íris como um arco? Essa era a visão que tinha-se de Deus. E ele usava o arco do arco-íris, as flechas eram os trovões, eram os relâmpagos que ele atirava contra seu povo. Não, esse não é o nosso Deus. Essa é uma visão pagã de Deus. Por isso o Salmo bate tantas vezes: Deus é amor e verdade. Se na primeira leitura nos é apresentado Noé, no Evangelho aparece o segundo e definitivo personagem, Jesus. Se na primeira aparece o arco-íris como aliança, no Evangelho a aliança é a cruz, é Jesus. Então vamos ao Evangelho. O Evangelho, eu dizia que é uma particularidade de Marcos. Se você lê o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, o mesmo texto da tentação, eles colocam em ordem diferentes. Por acaso, você escutou hoje, nem só de pão salve o que o nosso cantor fez, mas no Evangelho tinha, nem só de pão vive o homem? Não. Tinha as tentações explícitas do diabo? Não. Então não é para falar sobre isso hoje. Porque se fosse para falar, estava no Evangelho. Então mas vou falar o quê? É tão curto o Evangelho de Marcos, é melhor falar do de Lucas, é melhor falar do de Mateus. Não, vamos falar de Marcos. Quem tem um aplicativo, dá uma olhada, porque ali tem muita coisa. Primeiro, o Espírito levou Jesus para o deserto depois do batismo. Mais uma vez, o que é esse Espírito que leva Jesus ao deserto? Jesus vai ao deserto pela força do Espírito Santo, fortalecido no Espírito Santo. Agora já vamos brincar com a segunda leitura. Quando pelo batismo, que depois Pedro vai fazer toda essa mistura, nós recebemos o Espírito Santo. O deserto é a vida. A nossa existência aqui é um deserto. Nós saímos do amor de Deus, voltaremos ao amor de Deus. Então aqui nós vivemos, olha que como está tão bem representado essa igreja desnudada, essa igreja com a cor roxa, com esses cactos, com essas pedras brancas, mostrando a aridez. A vida é árida, a vida é pontiaguda, a vida é áspera, é ou não é? São alguns momentos de oásis, são alguns momentos de alegria, mas na grande maioria, meu Deus, é muita pancada, é muito desatino, é muita tribulação. Mas aqui o Evangelho já começa a dizer, mesmo no deserto, o Espírito estava com Jesus. Mesmo no deserto da vida, o Espírito Santo está contigo, o Espírito Santo está comigo, o Espírito Santo nos dá força. Gente, por isso nós vamos para a Quaresma. Nós não vamos sozinhos, nós vamos com o Espírito de Deus. Então nós vamos fortes. Nós não somos um beduíno andando à mercê, atrás de água, atrás de uma sombra. Não, nós somos filhos de Deus, segundo a leitura, pelo batismo, ungidos no Espírito Santo, que passamos pelo deserto da nossa existência, com a presença de Deus do nosso lado. Ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Isso é uma particularidade de Marcos. Os outros evangelistas vão dizer que no final dos 40 dias ele foi tentado. Para Marcos não. Marcos quer dizer que todos os dias Jesus foi tentado. Durante os 40. Quanto tempo demorou Jesus? 40. Mas que todo dia ele foi tentado. Não é assim comigo e com você?
Marcos quer nos mostrar como seguir Jesus Cristo. Que todos os dias a tentação nos vem nos tentar achar outro caminho, a fazer a mesma tentação que foi com Noé, de ceder, de não construir a arca, de achar que ridicularizados. Eu não quero ser ridicularizado. Filhos, lembra de nosso Senhor? Aquele que não tiver vergonha de mim diante dos homens, e não terei vergonha dele diante do Pai. Todos os dias nós somos chamados a fazer escolhas. Jesus também. Cada dia dos 40 dias. Impressionante. Porque o próprio texto, e isso é exclusividade de Marcos, vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. O que quer dizer com isso? Você lembra do profeta Isaías capítulo 11? Mas antes, vamos voltar ao Gênesis, já que a primeira leitura é do Gênesis. Segundo, antes do pecado de Adão e Eva, onde que vivia Adão e Eva? No Éden, no paraíso. E no paraíso, no Éden, os animais não eram inimigos dos homens. Todos viviam harmoniosamente. Leões, ursos, serpentes, crianças. Então, o que é que está dizendo o texto? E se lembrarmos Isaías capítulo 11 dirá que quando voltar o Messias, a criança será o guia da serpente. Brincará com a serpente, colocará a mão na boca do leão. Quando diz que Jesus vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam, quer dizer que quando Jesus vencia todo dia o diabo, o inimigo, ele estava construindo um novo céu, uma nova terra, um paraíso, voltando ao Éden. É essa a grande mensagem de Marcos. Lembre, Noé, Deus pegou, salvou uma nova criação. Jesus, não deixando-se tentar, agindo no Espírito Santo, na retidão da obediência a Deus, enfrentando os seus medos e seus desertos, ele está construindo o reino dos céus. Ele está construindo o paraíso perdido. Assim eu e você, a cada vez que nós formos luz, dissipamos as trevas. Cada vez que falamos de paz e somos instrumentos da paz, a violência se afasta. Não é isso o paraíso que desejamos? Não é isso que Deus fez na primeira criação? E não é isso que Jesus fez na cruz? Vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Mas o texto não termina ali. Jesus, depois disso que João foi preso, pregava o Evangelho. O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Somos nós. É isso que o Senhor quer nesta quaresma. É isso que Pedro vai agora, se você lembrar da segunda leitura. A arca da aliança é a igreja. A água do dilúvio é a água do batismo. Salvos eles foram por Deus, salvos somos no batismo por Jesus Cristo. Lá era o arco-íris, aqui a aliança é o sangue de Cristo. Então nós somos para a vida. Mas como viver tudo isso, Padre? Retomo como comecei, os 3 pilares da quaresma. Repito que quem já sabe, reforce. Quem esqueceu, lembre. Quem não sabe, aprende. A oração. Como que nós vamos enfrentar o inimigo? Como nós vamos enfrentar os 40 dias? Pela oração. Intensifique a oração. Eu, Padre, você leigo, todos nós.
intensificando. Gente, isso é uma decisão. Às vezes a gente cansa de falar, a pessoa entra por aqui, sai por aqui, eu não sei, o que a gente espera? A oração. Segundo, o jejum. O jejum que é tão importante, jejum do falar, jejum do barulho externo, do barulho interno, jejum de comida, jejum que nos leva a aproximar do próximo. E terceiro, a caridade. E é exatamente na dimensão da caridade, e não é por outro motivo, que no Brasil tem-se a campanha da fraternidade, que esse ano nos pede a caridade, nos pede a sermos e exercermos a caridade pelo diálogo. Parece estranho, né? Mas não é. A caridade pelo diálogo, a caridade pelo respeito, a caridade que nós somos chamados a exercer, escutar o outro. Num mundo tão polarizado, onde a gente se torna rapidamente crápulas, onde nós fazemos juízos temerários, brigamos, nos revoltamos, um terrorismo mental. Nós estamos vivendo isso. A lei do cancelamento: não te curto, não te gosto, te cancelo. É bonito, né? Para o cristão. Claro que eu estou falando entre aspas. Não dá para cancelar o outro é minha salvação. Não dá para cancelar a família. Família é lugar sagrado. Então, como exercício da caridade, o Cristo é a nossa paz. No exercício da quaresma, o que era dividido, Ele fez unidade. Portanto, meus irmãos, dois personagens fortíssimos, Noé e por excelência Jesus, nos convidando a avançar no deserto da quaresma. Amém.